Sabe, irmãos, nós vivemos uma época em que a gente precisa enfatizar que a salvação é individual. Ok. E é verdade isso. Vai ser individual. Não precisa ter rótulo de igreja. Não depende da igreja que você frequentou aqui na terra. Não depende da sua família, a família que você nasceu. Se seu pai ou sua mãe era da igreja ou não. É totalmente individual. Vai chegar um dia que vai estar você e Deus. A salvação é uma decisão pessoal, em que ninguém pode tomar essa decisão por você, ninguém pode assumir isso por você. Ninguém pode fazer nada por você nesse aspecto. É coisa muito individual. Os filhos, os pais, esposa, marido, avós, todos vão individualmente se resolver com Deus. Então, a gente tem que enfatizar isso, e isso é importante. Mas a gente corre um risco. Enfatizar que a salvação é individual é uma necessidade. Mas a gente não pode esquecer que a salvação é individual. Mas vida, serviço, a obra é coletiva. É grupo, é povo. Isso está no plural. Nós somos salvos individualmente, mas necessariamente nós servimos a Deus no meio do povo, misturado, junto, conectado. É necessário a ideia de corpo, tanto que na palavra de Deus, quando a gente fala de dons e serviços, a palavra de Deus começa falando primeiramente sobre o corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo. As diferenças dos membros do corpo de Cristo, os desafios que existem dos membros do corpo de Cristo, e faz até comparação com um corpo humano. As diferenças são enormes e absurdas, mas todos são necessários. E nenhum membro do corpo humano serve sozinho. Ele interage com tudo. Tudo que você vai fazer com a mão, você está usando o cérebro, você está usando o músculo, você está usando a visão, a memória, tomada de decisões. Todos os membros do corpo, individualmente, precisam do outro para, interagindo, chegarem num objetivo comum. Então, eu tenho que dizer isso, que quando a gente fala de salvação, a gente diz salvação individual, e devemos bater nessa tecla, reforçar isso. Não adianta chegar lá, meu irmão, fazia parte de uma igreja assim, olha, o pastor era, a minha família, não, meu irmão, é individual. Só que tomemos cuidado, porque o serviço não é individual. Ninguém serve sozinho. Você tem que estar inserido no corpo. Não dá para viver aqui, servindo a Deus nesse mundo, desconectado da igreja. E esse desconectado, não é só estar conectado num hall de membro, onde você domingo vem, assiste o culto e vai embora. É o membro já foi, sabe, o crente já foi. Cadê fulano? Já foi. Mas nunca fica. Cadê o fulano? Já foi, é o crente já foi. Ele não serve, ele não participa, ele não vive, ele não sente. E quando eu penso nisso, a gente fica, e a palavra de Deus? Tem textos assim que reforçam essa ideia? Tem vários, irmãos. Mas sabe um que a gente lê e a gente esquece como foi necessário uma sintonia entre aquelas pessoas para que o serviço se cumprisse, para que a obra fosse feita. Eu vou pedir para você abrir então lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, um texto muito conhecido, que às vezes passa batido. Como eu disse, salvação individual, ok, mas serviço é coletivo. Está no plural, gente. Olha que coisa interessante. O famoso caso do paralítico de Cafarnaum, gente. Vamos ler esse texto com calma e presta atenção nesses 4 homens.
que serviram a Deus juntos. Marcos 2, verso 1 em diante, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E cobriram o eirado, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? E pedir a bênção e a direção de Deus. Ó Pai amado, nós te louvamos pela tua misericórdia nesta noite, pela tua palavra, que é, ó Deus, a nossa bússola, nos dá norte, nos dá direção, é o nosso alimento, ela nos exorta, ela abre o nosso coração, ela toca, Senhor, naquelas áreas mais obscuras, ó Deus, tirando de nós o egoísmo, tirando de nós os nossos preconceitos, tratando e curando de dentro para fora, como só ela pode e sabe fazer. E que a tua palavra, pela ação do teu Espírito, possa operar nessa noite em nossa vida, trazendo cura, trazendo transformação. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu acho assim, esse texto extraordinário. Vamos caminhar com ele devagarzinho, vamos chegar nesses 4 homens, e depois vamos ver o desfecho dessa história, com calma, ponderando, e tirando para nós aqui lições preciosas. Nós estamos aqui em Cafarnaum, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava, interessante, né? Em casa. Entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Jesus, quando já caminhando com os discípulos, ele teve nesse período, por várias etapas, a Bíblia diz que muitas vezes eles dormiam ao relento, às vezes eles passavam vigílias em oração, às vezes num barco. Jesus não tinha parada, mas esse dia, até um destaque, ele estava em casa. A multidão, sabendo que ele estava lá, afluíram, diz o texto, e eram tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Ou seja, lotou lá dentro da casa, estava saindo para fora, na entrada da porta da casa já devia estar aquela multidão ali, aquele grupo, não dava para chegar nem na porta. Essa descrição é importante, porque vai fazer sentido todo o desfecho do negócio. E a Bíblia diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens.
Percebe, o texto, ele é muito sutil. Alguns foram ter com Jesus. Esses alguns levavam um homem, conduzido por 4. Não está dizendo que eram apenas os 4 que estavam ali tomando uma decisão juntos de pegar aquele paralítico e levar. Havia um grupo levando um homem. Dentro desse grupo, tinha o paralítico e 4, além de outros. Nós não sabemos quantos eram. Mas nós sabemos que esses 4 é que estavam com a mão no arado, segurando a maca, um em cada ponta. Meus irmãos, não podendo aproximar-se deles, por causa da multidão, descobriram a eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqui para frente tudo é coletivo, nada mais é individual. A Bíblia fala que alguns, fala dos 4, fala que Jesus vai ver a fé deles todos. Tudo aqui agora é no plural. Como eu disse, salvação individual, mas serviço é coletivo, é plural. Não há serviço individual, não existe, como a gente diz, carreira solo nas coisas de Deus. Eu, do meu jeitinho lá, eu vou achar um jeito de servir a Deus à distância, fazendo a minha... Não existe isso. Meus irmãos, imagina a necessidade que houve de organização, de planejamento, sabe, de sincronia. Teve que... Quem serão os 4 que vão carregar? Eles deviam ter condições para fazer aquilo. Eles se organizaram, eles se planejaram, eles foram juntos até a casa, entraram na casa do paralítico, foram lá, pegaram aquele paralítico. Será que eles prepararam aquela maca? Era um tipo de uma cama, provavelmente uma maca mesmo que a gente está acostumado a ver, cada um pegando num ponto. Não devia ser um homem pequenininho, franzino, não, porque precisou de 4 homens para carregar. Se fosse 2 já carrega, 2 carregam uma maca. Um em cada ponta. Você imagina eles andando até lá, meus irmãos? Não tinha carro, não foi colocado em cima de nada, não, eles foram a pé carregando. Eles tiveram que sintonizar os passos, eles tiveram que estar em sintonia o tempo todo, um conversando com o outro, mais devagar aí, vai virando para a esquerda, cuidado do buraco ali. Os 4 precisaram estar muito em sintonia. Você não sabe a dificuldade que é quando você carrega uma pessoa, quando um é um pouquinho mais alto, e o braço esticado, fica numa determinada altura, o outro mais baixinho. Meus irmãos, tem que manter numa altura, caminhar num passo sincronizado, e demorou, eu não falei nem chegar lá e entregar Jesus, eu estou falando para ir na casa, pegar o paralítico, colocar na maca, tomar essa decisão e vamos lá, e a força, e a fé, e a coragem, e a determinação, e o planejamento, e a organização, e a sincronia, a sintonia, e o passo junto, e vamos lá, e um falando com o outro, e caminhando, nem chegou lá ainda. Serviço é coletivo, gente. Precisa de grupo, precisa de interação, precisa realmente de aproximação. Imagina esses 4 aí agora, caminhando com esse homem paralítico, e mais um monte de gente junto, sabe lá se era a pessoa, porque tem aqueles que só ficam dando opinião, né? Não põe a mão no arado, não faz nada para ajudar, para vocês estão muito rápido. Não, está batendo o sol nele, vai pela sombra, vai mais para a esquerda, deve ter, porque sempre tem. E eles lá, com o projeto deles, com o plano deles, com o objetivo deles, caminhando, e ouvindo muito zum, 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 e eles caminhando, chegaram até a casa. Um grande obstáculo, que o maior, tudo foi um obstáculo, agora o maior, não dá nem para entrar. A porta já devia ter um volume de pessoas, mas como que nós vamos entrar? Uma pessoa entrar lá, não consegue 4, segurando uma maca, não dá. E agora? Aí eles começam então a pensar numa solução. Percebe a necessidade que precisa haver de um grupo unido, sintonia, para chegar no objetivo comum, unindo forças, se organizando. E a Bíblia diz então, por causa da multidão, eles viram um problema. O que acontece quando tem um problema? A gente desiste. A Deus dizendo, paralítico, desculpa filho, mas você vai morrer assim, meu, porque viemos até aqui, fizemos a nossa parte. Chegamos na porta,
Olha o trabalhão que deu, andar tudo que a gente andou até aqui, não era da vontade de Deus. É a desculpa que muitas vezes a gente vê. Não era da vontade de Deus, vamos voltar para casa, quem sabe na próxima, né? Não. Precisa de determinação, precisa de um motivar o outro, porque os problemas vêm, os obstáculos vêm, e as dificuldades vêm. E a Bíblia diz, então, por causa da multidão, eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Eles foram ousados, corajosos e arriscaram. Arriscaram pelo seguinte, meu irmão, todo mundo aqui já foi em enterro. Você viu a dificuldade que é para descer um caixão? Um caixãozinho assim, a 1 metro, e o que está lá dentro já está morto. Se cair, já foi, já era. Já está morto, não vai mudar nada. E é fechado. Agora você imagina, o cara é paralítico, não se mexe. Ele está num negócio aberto, uma corda em cada ponta. De novo, tamanha sintonia que precisou para fazer aquela maca descer. Porque se um descer um pouquinho mais, o paralítico, tchum, cai na frente de Jesus e arrebenta de vez, né? Ele era paralítico da cintura para baixo, e agora vai ser do pescoço para baixo, né? Meu irmão, o risco, correr o risco da coisa complicar mais ainda. Eles precisaram realmente se arriscar e colocar em risco a vida do paralítico. Oxe, você pegar um paralítico e levar para cima de um telhado, gente, pensa num negócio desse. A gente lê assim, mas começa a pensar nos detalhes, entra na história, incorpora aquela história, se vê segurando aquela corda. Fala assim, ai meu Deus, eu tenho que descer junto, vai, junto, bora, vai, tu, vai descendo, vamos um pouquinho. Meus irmãos, eu acho que eu não consigo achar na Bíblia nenhum trabalho mais sintonizado, que necessitava mais de parceria, de compreensão, de paciência, do que esses 4 aqui. De ousadia, arriscar, correr risco, a gente corre risco. Tudo que a gente faz, a gente corre um risco de dar errado. E se der errado, tem consequência. Esse homem podia voltar para casa paralítico e arrebentado. E um dizia assim, ó, tá vendo o que fizeram, ó? Arrastaram o homem daqui, estava lá quieto na casa dele, ó. Colocaram realmente tudo a perder. Mas foram até o fim. É por isso que a Bíblia diz, no verso número 5, vendo-lhes a fé. Plural. Não está falando da fé do paralítico só, porque senão estaria no singular. Ele não olhou apenas para o paralítico, depois ele vai pensar no paralítico, depois ele vai conversar com o paralítico. Aí que vem uma coisa linda, porque o serviço, a consagração, o envolvimento nas coisas de Deus, a gente não sabe aonde aquilo vai parar. Nem eles tinham ideia, porque na visão deles, eles pensavam assim, bom, vamos trabalhar para melhorar um pouquinho a qualidade de vida desse homem paralítico. Eles não estavam pensando que a coisa podia chegar no nível que chegou, de falar de perdão de alma, de coisa muito mais profunda, que eles nem imaginavam onde iria desembocar, ou aonde iria chegar aquele trabalho, aquele serviço. Porque chega uma hora que a história vai mudar de foco, não fala mais nada daqueles, alguns, incluindo os 4 homens, passa a falar do próprio paralítico, e termina falando de Deus, porque no fim tudo é para Deus mesmo. Toda essa história foi para mostrar um pouco mais quem é Deus. Não foi por causa do paralítico, não foi por causa daqueles homens. Mas começou com alguns. Dentre esses alguns, sabemos quantos? Pode ser 10, 8, 4, certeza tinha. Que é o que cada um tomava numa ponta daquela, tipo daquela maca, desceram o paralítico, fazendo uma abertura bem na sala, no quarto, não sei lá onde que Jesus estava, no recinto que Jesus estava, baixaram o leito em que jazia o doente. Era um leito. Meus irmãos, aí que vem um grande desafio para a gente. Quando a gente fala de servir, a gente procura sempre assim, né?
o serviço é coletivo, está no plural, é necessário a gente se envolver, colocar a mão no arado, é isso. E muitas vezes, o desafio nosso é sempre assim, a gente sempre procura assim, não, eu quero conviver com pessoas parecidas comigo. A gente tenta escolher uma igreja onde a gente se parece mais. O problema é que quando você começa a conviver, você descobre que as pessoas são muito mais diferentes do que você imagina. E aí que está o desafio. É justamente esse conceito de heterogêneo, a igreja é diferente. A igreja ela tem essa diversidade de pessoas, de pensamento, de jeito de ser. E isso é fundamental. Sabe para quê? Para a nossa maturidade. Nada exige mais maturidade do que conviver com pessoas diferentes de você. Duas coisas acontecem quando você convive com diferente. Duas palavrinhas você vai ter que desenvolver muito. Evitar e perdoar. Evitar e perdoar. Evitar e perdoar. Sabe por quê? Você vai evitar ofender, machucar, para poder conviver. E o outro lado também. E quando o outro lado não conseguir, perdoar. Essas duas coisas exigem muito de você. Crescimento, maturidade para você não ofender. O seu jeito, a sua forma, você pensa o que falar, como fazer, a convivência com alguém diferente de você. Evitar, perdoar. Evitar, perdoar. E você vai crescendo. No começo é doloroso, dá aquele gelo na espinha, às vezes, na convivência com algumas pessoas, são pessoas diferentes de você, é difícil, não bateu, sabe quando você fala assim, ó, não bati com essa pessoa, e é essa pessoa que Deus coloca para a gente aprender a conviver, sintonizar com essa pessoa, interagir com essa pessoa, é muito difícil, porque é o diferente que exige muito da gente. Quando você convive com alguém igual, pensa igual a você, escuta as mesmas músicas que você, tem as ideias, maneira, o jeitão de ser, os hábitos até parecidos, porque a gente tem pessoas que são parecidas com a gente. A gente fala alma gêmea, né? Isso não é só no relacionamento conjugal que a gente encontra alma gêmea, a gente encontra isso nos relacionamentos sociais. Pessoas fáceis. E quanto mais parecido com a gente é, mais fácil é de conviver. E quanto mais diferente a pessoa é, mais exige da gente crescer para conviver. Então Deus quer o quê? Que a gente fique na zona de conforto e aposente a nossa espiritualidade, não se desenvolve, não cresce. Ah, não. Você sabe que não. Antes de tudo, a gente tem que crescer. A Bíblia fala, crescei, crescei, o tempo todo, crescei. A Bíblia quer que a gente exorta constantemente Deus, os apóstolos, o Evangelho, exige crescimento. Então, meu irmão, você vai ser colocado numa igreja, com pessoas muito diferentes de você, que vai exigir muito crescimento para você poder conviver. E conviver, evitar, perdoar, evitar, perdoar. Você evita o máximo. A Bíblia fala, enquanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Você vai fazer a sua parte. E às vezes você vai falhar, o outro vai ter que te perdoar. E o outro vai fazer a parte dele, e às vezes ele vai falhar, você vai ter que perdoar. Então, o diferente aqui dentro, gente, no convívio, em qualquer área, se você for ver, meu irmão, todas as áreas, eu sou pastor, você não tem noção. Você não tem noção do que rola lá dentro, de cada departamento, de cada área. Todas as áreas têm as suas dificuldades, os seus dramas, os seus dilemas. Então, meu querido, a gente não tem noção quando um departamento está fazendo um trabalho, um ministério, a SAF. Eu convivi muito, hoje, quando pouco a SAF. Primeiro que eu quero emagrecer, eu não consigo. O SAF não dá para emagrecer, viu, gente? Toda reunião que eu vou, não, olha, elas fazem uma coxinha. Eu lembro que a dona Nair fazia uma coxinha, gente, que você não acha que nenhum lugar aqui na cidade faz uma coxinha igual ela fazia. Eu comi umas 8. E saía de lá com umas 3 ainda no saquinho que ela dava. Essa semana fomos comer a casa de uma irmã, fez uma esfirra, aquela massa, né? Derrete na boca. Eu comi umas 15.
É pequenininho, viu? Mais ou menos. Não dá. Então eu não ando com a SAF. Mas eu convivi muito tempo com a SAF. Foram 20 anos de SAF. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, foi assim, primeiro mês eu engordei 1 quilo, segundo 2, 3, 4. Falei, 5 quilos em 5 meses, era assim, tum, tum, tum. Falei, irmão, não dá não. Mas eu convivi com a SAF. Nossa, você não tem noção como as irmãs são diferentes. Você não tem ideia como o convívio é desafiador. Mas é o grupo que mais trabalha. É o grupo mais fiel. Está sempre junto. Tem uns arranca lá dentro, mas na outra quarta-feira elas estão lá juntas de novo. Entendeu? O negócio, às vezes, você fala, nossa, você vai rachar esse departamento aqui, não vai dar certo. Uma não vai nunca mais olhar na cara da outra. Aqui já era. Na semana seguinte, elas estão juntas de novo, comendo juntas de novo. Parece uma família. Que família é assim, né? Tem uns tapas e depois uns beijos. Entende? É assim. E eu aprendi muito convivendo com elas. Porque a gente está acostumado assim, não bateu, não bicou, eu me afasto. Eu saio do departamento, eu saio daquele grupo, ou eu saio da igreja. Deixa eu contar com você. Você não vai parar em igreja nenhuma. Ou não ser, você vai virar o crente que já foi. Aí já foi, você fica o resto da vida naquela igreja. Mas não convive, não cresce, você entra, sai, acabou. Se você entrar na vida, conviver com as pessoas, interagir com o diferente, vai exigir crescimento. Evitar e perdoar. Evitar e perdoar. A sintonia, a sincronização, o crescimento, maturidade, vem daí. Por isso que a Bíblia é muito rica ao falar do conceito de corpo de Cristo. Todos nós somos membros, os membros são muitos, mas o corpo é um só, unidade. Porque todos estão ligados numa mesma cabeça, Cristo é a cabeça. O centro aqui não é a gente, o centro é Ele. É por causa dele que a gente vai evitar e perdoar. Então, pensando primeiro nesse aspecto, não tenho dúvida, pergunte para você, quem você tem mais dificuldade de conviver, de interagir dentro da igreja? Que pessoa que você precisa ir lá e, vencer o seu orgulho, dobrar aquilo que está dentro de você, que te impede de conviver, evitar e perdoar. Quem é mais diferente de você aqui? Que você não escolheria para trabalhar com você? É o desafio de você crescer espiritualmente ao se aproximar de alguém diferente de você. E se desenvolver espiritualmente. A história começa com os 4, junto com alguns, e o paralítico. A história vai centralizar no paralítico. No meio dessa história, quando Jesus olha para o paralítico e fala, filho, uma das versões até diz assim, tenha bom ânimo. Acho muito interessante, né? Tenha bom ânimo. Eu imagino eu paralítico deitado, Jesus, filho, tenha bom ânimo. Eu vou sair daqui andando. Ou ele vai dizer agora para mim, levanta e anda. Aí quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados. Você vai continuar deitadinho aí com a sua paralisia, ok, beleza, mas tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Jesus não cura ele, primeiramente. Jesus não trata da enfermidade física, Jesus não trata da paralisia, Jesus vê um problema maior. Ora, imagine um médico ver lá um paciente que ele está com uma hemorragia absurda, e ele tem um dedo lá que ele quebrou, e ele vai ficar no dedo quebrado? Óbvio que não. Jesus olhou para aquele homem e ele viu a paralisia. Visivelmente, aos nossos olhos, o maior problema daquele homem era a paralisia. Mas a Bíblia diz que Deus não é como o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Jesus olhou para aquele paralítico e olhou para o coração daquele paralítico. Ele tem uma enfermidade muito pior do que a paralisia. Ele tem uma enfermidade espiritual. É interna, está lá no coração. Jesus olha e vê o maior problema. Ninguém começa tratando o menos pior, começa o que é mais urgente. Filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E isso vai criar um maior problemão. Vai começar agora uma discussão. A Bíblia diz que alguns dos escribas que estavam sentados ali começaram a razoar em seu coração. Eles não falaram, eles não abriram a boca, é razoar no coração. Arrazoar, começam a ver, refletir, a razão daquilo ali, o que está acontecendo? Eles começam a ruminar aquele negócio dentro deles, eles não estão se aguentando por dentro. Como?
que esse homem está falando perdão de pecado. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Algo extraordinário acontece aqui. Sabe o que acontece aqui? Nas interações humanas, horizontais, desafiadoras, e quanto mais difícil for, quanto mais obstáculo tiver, é no humano, no coletivo, que a gente encontra o divino. Deus surge no meio dessa história, justamente depois daquela interação, da presença, do serviço, da consagração, do trabalho, da obra feita, Deus surge. Eles encontraram o divino, Deus se revela para aquele grupo, Jesus vai tratar de algo muito mais profundo. Aquilo, meus irmãos, foi oportunidade, que a Bíblia diz que naquele momento, então, quando eles diziam no coração, isso é blasfêmia, como pode perdoar pecado? Só Deus que perdoa pecado. Quem pode perdoar senão e Deus? E aí, Jesus percebe, por seu espírito, que eles assim razoavam, diz: por que razoais sobre essas coisas, vosso coração? Você imagina um negócio que devia ser muito difícil conversar com Jesus, gente. Você imagina, você está ali com um pensamento, Jesus, não pensa isso, que eu sei que você está pensando. Não, eu não falei nada, entendeu? Sabe que quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente sabe mais ou menos o que ela está pensando, né? O jeitinho de olhar dela, do jeitinho dele, e assim, eu sei o que você está pensando, eu te conheço. Só o convívio longo, prolongado, você saber o pensamento da pessoa. E a gente, quando adivinha e fala, a pessoa reage na hora, a gente já sabe o que é aquilo mesmo. Jesus na lata, falou: por que vocês estão arrazoando isso? Eu imagino aqueles escribas, falei nada. E aí Jesus vai no ponto. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus não fez nada até ali. Ele está discutindo sobre um pensamento no interior daqueles homens. Jesus começa a conversar sobre o que eles estão pensando no coração, gente. E Jesus fala publicamente, Jesus revelou o que estava no coração daqueles homens. Pensa no negócio. Jesus fala, está um grupo, todo mundo apertado ali. Jesus começa a dizer assim, porque vocês aí, o pessoal aí, vocês estão pensando aí no seu coração, que isso é blasfêmia, que você acha que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecados? Aí todo mundo, o que foi que aconteceu? Imagina aquela cena, aquela situação, os homens já lá, os religiosos já com cara feia para Jesus. Jesus abriu o coração deles, mostrou o que tinha lá dentro. E aí Jesus vai no ponto: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Gente, isso é muito sério. Aí ele disse para o paralítico: levanta e anda. Então a cura da paralisia foi só para sinalizar a cura da alma. Jesus já havia perdoado os pecados daquele homem ia eternamente estar com Deus. Ele ia andar na eternidade, não ia andar aqui, mas ia andar na eternidade na presença de Deus. Só que ele levou, como ele diz assim, além disso, que foi a maior cura, a maior bênção que ele recebeu na vida dele, obviamente, e eu não tenho dúvida, meu irmão, se a gente crê que perdão de pecado é algo maravilhoso, é extraordinário, é ter paz com Deus, é ter a comunhão, é ter o Espírito Santo, é ter a presença de Deus na vida. É óbvio que aquele homem já se alegrou quando ele ouviu de Jesus: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Então naquele momento o Espírito Santo entrou naquela vida, curou aquela alma, encheu aquele coração de alegria, porque a presença de Deus é alegria para a nossa alma. Então não tem como a gente pensar que aquilo não foi bom, que o melhor veio agora, ele curou agora, finalmente Jesus. Não, o melhor foi no início. A alegria, a paz daquele homem, a certeza e a convicção que ele iria estar eternamente na presença de Deus, e iria andar na eternidade com Deus, já era o bastante. É a minha graça te basta, é a suficiência de Cristo na nossa vida, é o que muitas vezes Deus faz com a gente, quando Ele trata do nosso coração, da nossa alma, mas não necessariamente resolve todos os problemas humanos que nós temos, e não serão resolvidos todos. Alguns permanecerão conosco por muito tempo. Para a sorte desse homem, foi resolvido na mesma noite. Mas podia ser que ele voltasse para casa na maca, e continuasse mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Poderia ser que esse homem morresse na maca, e ele seria menos bem-aventurado.
Seria menos feliz, menos abençoado? Não. Isso é lição para a gente também. Porque Jesus não trata ali, ó, eu vou perdoar o pecado, mas aguenta firme que a outra parte eu vou fazer. Peraí. Aguenta. Não, Jesus, como obra acabada. Ó, meu irmão, seguinte, ó, tenha bom ânimo. Por quê? Pecado perdoado, acabou. Isso Jesus disse para os discípulos. Jesus vai dizer para os discípulos, quando eles saíram para pregar, e até os espíritos se sujeitavam a Jesus. E eles chegaram todos alegres. Nossa, Jesus, você não sabe, mandei o demônio sair, ele saiu. Foi assim que aconteceu. Aí eu mandei o outro demônio, fui calar a boca, ele calou a boca. Nós estamos mandando nos demônios aqui, né? E eles estavam, nossa, o negócio é bom. E Jesus falou assim, para. Não vos alegreis, não seja essa a empolgação sua, porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito lá nos céus, no livro da vida, vocês foram salvos. Tenham bom ânimo, mas porque os seus pecados foram perdoados. O Jesus já disse isso para os discípulos, Jesus disse isso para aquele homem, e Jesus continua dizendo isso para a gente, filho, tenha bom ânimo, porque o teu pecado foi perdoado, acabou. Se ele não resolver mais nenhum problema, se for para o caixão com os problemas que você tem, com as dívidas que você tem, com as encrencas que você tem na sua casa, amém. Amém. Tenha bom ânimo, porque os teus pecados foram perdoados. E isso é bíblico. Parou aqui, não precisava ter curado esse homem. Eu não tenho dúvida que essa é a maior alegria que aquele homem podia receber. É a melhor notícia, a mais importante, a mais urgente, a única suficiência de Cristo. Acabou. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. É a ideia de suficiência de Jesus. Enquanto a gente não entender isso, a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho cura, o Evangelho resolve problemas financeiros, resolve problemas de relacionamento, família, tudo. O Evangelho tem poder para isso? Tem. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. É o poder de Deus para a salvação. Isso é o Evangelho. E isso é o que Jesus fez àquele homem. Tenha bom ânimo. O Evangelho é isso aqui, ó. Perdoados os teus pecados. O Espírito Santo naquela hora entrou naquela alma. Selou aquela alma. Ele podia morrer ali. Ele já estaria na eternidade. Foi o que ele disse para o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Morreu ali. Não desceu da cruz, não. Porque hoje a gente vê essa história, né? O camarada pronta, vai para a prisão, me converti. Liberta ele. E a gente vê casos assim, que no país nosso não tem pena de morte, né? Mas nos países que tem pena de morte, o camarada se converte, aí a turma começa a levantar a plaquinha, liberta, porque ele se converteu. Meu irmão, o ladrão na cruz. Jesus falou exatamente assim para ele, ó, deixa eu te contar uma coisa. A sua dívida com Deus está perdoada, com os homens, fica aí e paga. Morreu naquele dia, pena de morte. Isso é o Evangelho, poder de Deus para a salvação. As dívidas que ele tinha com a sociedade, ele pagou. Os problemas humanos, a gente tem que resolver, e às vezes eles vão ficar aí, a gente vai ter que meter a cara e resolver os problemas. O Evangelho não é o poder de Deus para resolver todos os problemas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus salvou o paralítico, Jesus salvou o ladrão na cruz, Jesus salvou eu e você. O que vier a mais, amém. E se não vier, amém. Porque Deus é suficiente. Alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado lá nos céus. Essa é a maior alegria. Essa é uma das mensagens escondidas aqui nesse texto. Filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados foram perdoados. E algo maravilhoso aconteceu aqui. Quando a gente serve no coletivo, enfrentando as diferenças entre nós, passando por cima do nosso orgulho, dosando as duas coisas, evitar e perdoar, Se todo mundo fizer isso, vamos para frente. Vamos para frente. Não tem nada que impeça o negócio. Porque você vai evitar. O outro sabe que você está evitando. Você está lá convivendo, você está com vontade de dar um supapo. Não, porque às vezes já tive em reunião que quase saiu o supapo. Fizemos uma roda. Agora todo mundo aqui, eu nunca mais faço isso. Eu fiz uma vez. Eu fiz uma roda, entendeu? Botei aquele grupo todo. Agora todo mundo vai falar tudo que tem para falar aqui. Pelo amor de Deus. Quase que saíram no tapa.
Nunca mais eu faço isso. Teve gente que paralisou até a coluna, de tanto nervoso que passou esse dia. Você não tem noção. Então, do que surge? É possível que você esteja guardando mágoa de gente aqui dentro da igreja há anos, isso está te adoecendo. Isso acontece dentro da igreja. Se você é novo nessa igreja, te prepara, que vai acontecer também. A gente tem diferenças, a gente às vezes fala coisas, a gente age, a gente erra. Por isso que tem que evitar e perdoar, as duas coisas, caminha junto. Porque tem gente que não evita. É bom para perdoar, mas também, E tem gente, meu irmão, que evita, mas quando pisam no calo dele, nunca mais esquece. Passou anos, pastor fulano, mas peraí, meu irmão, quando aconteceu isso aí? Foi em 2008, o senhor lembra? Falei, nossa, é duro quando o pastor fica muito tempo na igreja, viu? Ele descobre que tem mágoa que durou 10 anos. Você tem mágoa aí mais de um ano guardar no coração? De alguém? Cuidado, filho, isso adoece. Muitas das doenças que nós temos são psicossomáticas. O problema não está no remedinho, o remedinho é só para aguentar dor. Muitas das doenças que nós temos estão lá dentro, são mágoas que nós guardamos. Você precisa evitar magoar as pessoas, mas você precisa perdoar quem te magoou. Isso é conviver em equipe, em grupo, em coletivo, em plural. Isso é servir a Deus num grupo de pessoas diferentes de você. E quanto mais diferente, melhor. Vai te tirar da zona de conforto, te fazer crescer. E é justamente no coletivo que nós descobrimos, nas relações humanas, que nós descobrimos o divino, que tudo termina com Deus. E a Bíblia fala que ele curou aquele homem. Aquele homem saiu de lá andando. E a Bíblia ainda fala assim, toma a tua cama e vai. Ele catou a maca. E foi embora arrastando aquela maca. Sozinho. Você pode imaginar o que é isso? Todo mundo saiu de lá vendo Deus. Então, meu irmão, não tenha medo. Você está servindo a Deus. E é no relacionamentos humanos que você vai ver Deus, é aqui que você vai ver Deus, é nessa pessoa aí que você tem um ranço, porque a gente tem ranço, a gente cria ranço. Tem gente que você pode ouvir falar o nome, sentir o cheiro, a voz, irrita, depois de um tempo. Então, é essa aí que vai te fazer crescer, que você vai ter que perdoar, você vai ter que andar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha. Aí eu vou sair dessa igreja, você vai encontrar um pior lá, em nome de Jesus. Você vai falar, eu era feliz e não sabia, devia ter ficado lá e perdoado aquela desgraça. Eu encontrei uma pior, porque eu já vi isso acontecer. Já vi. E teve uns que voltaram. Era feliz aqui e não sabia. De vez em quando eu falo, vai visitar outra igreja, vai conviver com outros irmãos, você vai ver a bênção que é. É a mesma coisa. Tudo igual, gente, só muda o endereço, a placa. É no coletivo que a gente serve. É individualmente que você é salvo, mas é no coletivo que você serve. E é no coletivo que você vê Deus. E dá glória a Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, enquanto o louvor vem à frente. Nós vamos orar. E nós vamos orar por essas duas coisinhas, evitar e perdoar. Você está evitando? Porque tem gente que fala sem pensar, fala o que quer e acho que não vai dar ruim. Então, evita, filho. Morde a língua. Até sai sangue. Engole. Ora a Deus. E tem gente que tem que perdoar. Você tem alguém que você tem que perdoar? Da igreja, do seu convívio, da sua família. É a hora para você fazer isso aí. Conversa com Deus, coloca diante dele, Senhor, cura minha alma, antes que o meu corpo adoeça. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é muito clara, é muito direta, Senhor. A salvação é individual, a gente sabe disso, mas o serviço é coletivo, Senhor. Tu queres e tu colocas desafios que são
realmente necessários, ó Deus. Muitas vezes o grupo, nos organizarmos, nos unirmos a pessoas diferentes de nós, para trabalharmos e servirmos. Ajuda-nos a conviver com as pessoas que são diferentes da gente, Senhor. Aquelas pessoas que a gente acha que são melhores ou piores do que nós. Aquelas pessoas, ó Pai, que a gente não tem vontade de conviver. A gente precisa aprender a perdoar. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura as nossas almas. Tem serviço que só é feito em grupo. Não dá para te servir numa carreira solo. Ajuda-nos a nos envolver com a tua causa, com a tua obra, com a tua igreja, com as pessoas. E elas são diferentes, sim. Elas são difíceis. Elas são pecadoras como a gente. Elas vão errar com a gente vai errar com elas. E nós vamos precisar evitar e perdoar. E crescer e amadurecer. Ajuda, ó Pai, a tua igreja a se desenvolver nesse sentido. A evoluir espiritualmente, ó Pai. Tira a gente da zona de conforto. Dessa vidinha medíocre, Senhor, de culto, domingo à noite. Ajuda-nos, ó Pai, a sentir mais o cheiro do teu povo. E muitas vezes, ó Pai, o cheiro não é bom. Mas a gente precisa estar ali e aprender a conviver, a crescer. E descobrir que a gente tem muito para aprender ainda nessa vida, Senhor. E no serviço, na obra. E é só ali que a gente vai te ver, ó Pai. A tua obra, o teu milagre, a tua glória, Senhor. Como aquele grupo viu a tua glória quando o paralítico, levado por alguns, carregado por 4, juntos, ó Pai, te serviram. Ali a tua glória brilhou, Senhor. E que a tua glória possa aparecer no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Traga perdão, traga cura da alma, transformação, amadurecimento, crescimento, Senhor, para conviver com o diferente. Em nome de Jesus que oramos. Amém.